Paz de Jesus, tudo bem? Luiz, esposo do Augusto, estou aqui no meu vídeo noturno e, ai meu Deus, meus tops estão aparecendo. Pronto. E estamos falando sobre o que é nascer de novo. Eu resolvi fazer em 2 vídeos porque o primeiro vídeo ia ficar imenso, então eu vou fazer um segundo vídeo sobre esse assunto. Eu falei sobre a questão dos 3 partes do homem, espírito, alma e corpo. Na queda de Adão, o espírito morreu. Na ressurreição, o espírito morreu e aí passou a governar a carne. E a carne não é corpo. A carne são as paixões, os desejos do corpo associados às paixões e desejos da alma. São os extremos do corpo e da alma que formam essa união carne. Corpo não é carne, alma não é carne, mas os seus desejos de paixões exacerbados unidos formam a carne. É o pecado, é a queda, é o pecado no homem, isso é carne, certo? Então não é para você destruir seu corpo tem que ser preservado. Não é para você destruir sua alma tem que ser transformada. A carne que tem que ser vencida e dominada, entende? E nós nascemos de novo, recebemos a vida eterna de Deus, é uma vida especial, não é a bios. Bios é a vida no corpo, ok? Zoe é a vida eterna, é a vida espiritual que só tem aquele que creu em Cristo e recebeu a presença do Espírito Santo. Doutrinas fundamentais, eu falei isso, Hebreus 6, versículo 1. Arrependimento das obras mortas e fé em Deus. Eu me arrependo, ouço a pregação, creio na pregação, me arrependo de estar afastado de Deus, recebo o perdão que há em Cristo, creio, e então a presença de Deus vem habitar em mim. Ainda que eu não entenda que foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. No momento que eu aceitei Jesus, eu não entendi o que estava acontecendo, eu só comecei a chorar. Aquela emoção, aquela coisa, a presença, aquele sentimento diferente, era Ele vindo habitar dentro de mim. Depois eu fui entender, fui receber o ensino, entender o que tinha acontecido. Hoje eu sou casa de Deus, Ele mora em mim. É como um bebê que nasce de novo, né? A gente está falando aqui do novo nascimento. Ele não sabe quem ele é, ele não tem consciência de quem ele é, mas ele nasceu. Quem vai dizer para ele quem ele é? O pai e a mãe. Quem vai dizer pra gente o que a gente é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente quem a gente é. Quando a gente nasce de novo, a gente não sabe. A gente precisa ir recebendo doutrina e ensino para entender quem a gente é, certo? Relembrando, o espírito morreu, divorciou-se. Morte na Bíblia não é fim, é separação. Então, quando Adão comeu o fruto, ele morreu. O seu corpo se separou, corpo, alma e espírito se separaram quando ele morreu fisicamente. Mas de Deus ele se separou quando ele comeu o fruto, ele morreu de fato, certo? A morte espiritual possibilitou a morte física, mas a morte espiritual aconteceu no exato momento que ele comeu o fruto. Tem até uma metáfora interessante que os pregadores usam, é que quando Deus chama Adão e diz, Adão, onde estás? Na verdade, ele não está dizendo, não é que Deus não soubesse onde exatamente no Jardim do Éden Adão estava. Deus sabia. Mas Deus olhava para ele mesmo e procura, Adão, onde estás? Você estava em mim, mas não está mais. A gente estava ligado, conectado e de repente se quebrou, você não está mais em mim. Então, os pregadores usam essa metáfora, quando Deus pergunta onde estás, é onde você está em mim. Porque você não está mais em mim, eu não te vejo mais em mim. E de fato, Adão cortou a sua conexão com a vida eterna, que é o próprio Deus, ele é a vida. Certo? O que é nascer de novo? Receber essa vida. Somente depois dos nossos pecados pagos, porque Deus é tanto amor quanto Ele é justiça. O seu amor santo, poderoso e fiel exigia o justo pagamento pelos nossos pecados. Ele não é mais amor do que Ele é mais justiça. Ele é igualmente amor e igualmente justiça. Tanto é que o seu elevado amor exigiu uma elevada justiça igual. A morte terrível de Jesus expressa o quão terrível é o nosso pecado e quão justo é uma condenação, certo? Portanto, o único pecado hoje que condena o mundo é não crer em Cristo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque não crê em mim. O único pecado hoje que condena o mundo ao inferno é não crer em Jesus, porque todos os outros foram vencidos por isso. Crer em Jesus é suficiente para vencer todos os pecados, perdoar, cobrir, resolver o problema do pecado. Qual é o único pecado que condena o mundo hoje? Não crer em Cristo, porque aí todos os outros pecados você vai levar sobre você. A única possibilidade de ser salvo é se apoiar na graça, receber a justiça de Cristo. Porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou por sua própria justiça e deu essa justiça para nós. Hoje eu posso vestir-me da justiça de Jesus e me apresentar diante de Deus, perdoada. Isso significa que hoje eu nasci de novo. Eu estou explicando tudo isso para você entender o que aconteceu dentro de você. Por que hoje Deus pode morar dentro de você? Deus não pactua com o pecado, ele não habita onde está o pecado, como é que ele mora dentro de mim? Porque o meu pecado foi resolvido. Tá pago, tá limpo, tá perdoado. Meu espírito tá vivo, porque ele mora dentro. O divórcio, a separação que existia entre eu e a vida eterna, já não existe mais. Jesus religare. Jesus religião, Jesus religou meu espírito com Deus. E hoje a vida eterna mora em mim. Eu já estou salvo, eu não serei. A Bíblia afirma que quando Jesus voltar, é só afirmação de algo que já aconteceu. Por isso que o Espírito Santo é um penhor da herança. Quem não sabe o que é penhor é quando você dá alguma coisa numa loja de penhores e pega uma quantia de dinheiro. É como se fosse uma garantia, certo? O seu penhor é uma joia, um relógio, algo, né, que equivale àquele dinheiro, tá lá penhorado. Você usa o dinheiro, quando pegar o dinheiro de volta você troca, certo? Penhor é isso, é uma garantia de que você vai ser devolvido daquele dinheiro. Então o Espírito Santo em nós é um penhor que garante que nós receberemos a nossa herança de filho de Deus. O fato do Espírito Santo morar em mim é a garantia de que a vida eterna me pertence. Isso é nascer de novo. Essa é toda a doutrina, ou pelo menos, eu não sei se, pelo menos eu pincelei, né, toda a doutrina do nascer de novo. Ok? Só que tem gente no meio da igreja que não sabe metade disso. Não sabe porque Jesus teve que pagar meu preço, não sabe que a justiça e o amor de Deus são iguais, exige. Eu preciso crer em Cristo para ser salvo, não é qualquer um que é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, não, só os que creem em Cristo. Só Cristo deu a nós o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Ok? Essa vida precisa gerar mudança, transformação. Como é que eu sei que eu nasci de novo? É quando essa fé muda a minha vida a tal ponto em que eu não consigo mais andar como eu andava. Mesmo que hajam clamores, desejos, convites, minha carne desejando coisas e convites dos amigos, o mundo influenciando. Os 3 inimigos do crente, já falei isso, o diabo, o mundo e a carne. Ainda que todos esses inimigos de ali estejam clamando, meu coração foi mudado. A presença tá ali. Eu preciso fortalecer essa conexão que Jesus me deu pela fé. Que também é um dom, ele que me deu a fé. Ele me convenceu, ele me deu a fé que eu uso para ser salvo. Meu Deus do céu, tudo que diz respeito à salvação é graça. A gente precisa corresponder e nós seremos julgados pelas nossas respostas, pelas nossas obras. Mas, fundamentalmente, a gente primeiro recebe para depois dar resposta, certo? Temos que dar resposta, seremos julgados pela resposta que dermos, mas tudo começa com ele fazendo o trabalho pesado e nos dando de graça. Meu Deus, como é que eu posso não responder a isso, sabe? Como é que eu posso não responder a isso? Eu por muitos anos não respondi, me arrependo de cada um desses dias. Amém? Como saber que eu nasci de novo? Quando essa convicção começa a gerar mudança. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não tinha consciência de todos esses aspectos da doutrina, fui aprender isso depois, mas uma consciência que eu tinha era o seguinte: eu estava longe de Deus e isso era errado. Era aquela consciência, eu me converti com 10 anos, era o que eu consegui dizer, do que eu tenho que me arrepender? O que está errado? Eu estou longe de Deus. Isso está errado, eu não posso ficar longe de Deus. Era a consciência que eu tinha. Era aquele sentimento assim, eu tô longe.
Eu sei o que é a vida e eu tô longe dessa vida. Eu sei o que é Deus, a presença de Deus. Eu consigo perceber, sentir. Eu já estava vendo o reino de Deus. Eu não posso mais ficar longe. Eu tô errada por ficar longe. E aí eu aceitei a pregação. O pregador falou: se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu sabia que eu tinha que ir. Eu fui chorando. Entendi que eu precisava. No domingo seguinte eu já estava na EBD. Não, quarta. Na quarta-feira eu já estava nas Mensageiras do Rei na igreja, a Igreja Batista. Quem é batista sabe o que eu tô falando, Mensageiras do Rei. Então naquela quarta-feira eu já queria estar lá, já queria participar, já queria aprender, ouvir, entender, estar dentro. O reino de Deus é isso, então tá, me ensina, eu quero estar aqui. Tinha acontecido alguma coisa no meu interior, eu não saberia dizer, porque eu não tinha doutrina para poder explicar, mas eu sabia, eu tinha que estar lá, eu tinha que aprender, então mudou. Entende? No domingo eu já estava na EBD e, enfim, certo? Algo aconteceu dentro de mim que não dá para voltar atrás. E eu andei numa progressão de aprender a Bíblia, vacilei, me desviei, caí. A faculdade foi um puxão de tapete, porque eu não tinha firmeza em coisas que eu precisava ter. A faculdade realmente é um teste para valores, é um teste para, principalmente a faculdade pública. As universidades privadas nem tanto, são um problema, mas nem tanto. Mas as públicas é um teste para suas convicções, para sua moralidade, para sua fé, que eu não tinha estrutura para passar. Passei, me desviei. Foram 8 anos perdidos de oscilação, sabe? Não me firmei com Cristo, fiz bobagem, mas estou aqui, aleluia. Mas o que eu quero dizer é que lá, aos 10 anos, quando eu me converti, foi genuíno. Foi genuíno. Então, vamos lá, Luiz. O que é nascer de novo? É a fé recebida como o dom do Espírito, de tal forma que você não pode mais ficar do mesmo jeito. Tiago 2,12 faz uma pergunta. Ele diz assim: a fé sem obras é morta. Se a tua fé não gera obras, ou frutos, ou ações, ou resultados esperados, João Batista vai chamar frutos de arrependimento, resultados do arrependimento, frutos dignos frutos de arrependimento, dignos resultados de arrependimento. Se isso não existe, você não se arrependeu. Se você não se arrependeu, você não recebeu Cristo. Se não há frutos, se não há resultados transformadores, se a sua vida antes da conversão e depois continua a mesma, há pecados que você não toca neles, há pecados que você não mexe, há questões fundamentais que você não tá nem aí, e não tá nem aí mesmo, cara, você não nasceu de novo. Não tem como você receber ensino, receber pregação, a presença de Deus está em você. E pecados não te constrangerem. Resultados de arrependimento é a presença de Deus te constranger em relação a erros, falhas de caráter, missão, chamado, tudo isso vai te atraindo. Se não há arrependimento, desejo genuíno de querer mudar, de querer ser transformado, de querer se alinhar à palavra, se não há uma consciência de um chamado, se dentro de você não há assim, você não sabe nada de doutrina, acabou de se converter, mas caraca, eu sinto que eu tenho alguma coisa para fazer, tem um chamado, e as pessoas, o pregador começa a falar de chamado, de missão, e você, aquilo te queima. Cara, a presença tá ali. Se você não tem isso, duvide se a presença tá ali. Tiago, João Batista falam. Se não há resultado, o apóstolo Paulo também fala. Frutos do Espírito. Se não há resultados transformadores na sua vida, duvide se você nasceu de novo. E cara, se você não nasceu de novo, você não está no reino. E se você não está no reino de Deus, na sua morte ou na volta de Jesus, você está ferrado. Perigoso. Você pode gastar anos da sua vida dentro da igreja sem ter nascido de novo, sem estar no reino de Deus. Ah, isso não é possível. Eu conheço pastores que afirmaram isso. Cresceram dentro da igreja, eram líderes já, líderes jovens, e não tinham nascido de novo. Porque se acostumaram com a cultura evangélica. Papai e mamãe fazem, eu faço também, tal. Mas o encontro com Jesus, ser habitado por Deus, não tinha vivido ainda.
Aos 23 foram aceitar Jesus, desde que nasceram na igreja. Agora imagina, Jesus voltar ou você morrer, chegar lá, não, você não nasceu de novo, não, sua fé é só um assentimento mental, só aquela fé que o diabo tem. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas não é uma fé que transforma a vida dele, é só saber. Ah, Jesus está lá, Jesus morreu, Jesus estou. Aquela fé que te mobiliza, que aquela convicção, Cristo habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. E eu preciso mudar, eu preciso responder, corresponder, aprender, crescer, amadurecer. Se você não se mobiliza, se não há resultados desse arrependimento, fé em Deus, novo nascimento, cara, tu não nasceu de novo. Jesus tem uma parábola na Bíblia que diz assim: um homem semeou no seu campo trigo. Veio o inimigo na noite e semeou o joio. E aí, quando Jesus foi explicar a parábola, ele disse: o trigo são os filhos do reino. Joio são os filhos do maligno, semeados no seio da igreja. Acreditam que são parte do corpo, mas não são, porque não são da mesma espécie. No vídeo anterior eu falei, nova criatura é um ser humano de uma nova espécie, é um ser humano de novo tipo. Você olha e não vê diferença por fora, mas por dentro são diferentes, são de novas características. Não nasceu com o espírito morto, não está ali com o espírito morto. Tendo nascido em pecado, creu em Jesus, nasceu de novo e tem o espírito vivo. Você olha por fora, são dois seres humanos, mas um tem o espírito vivo e o outro tem o espírito morto. Um está conectado com a vida eterna, o outro está morto, desconectado da vida eterna. É uma nova espécie de ser humano, nascido do segundo Adão, não do primeiro. Jesus disse: aquele que é nascido da carne é da carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. É disso que Jesus está falando. Amém? Então, como saber se eu sou trigo ou se eu sou joio? Porque, cara, tem um monte de gente na igreja achando que é trigo e é joio. Tem um monte de gente na igreja achando que é filho de Deus, mas não é. É filho do maligno. Como saber se eu sou trigo e não joio? Os resultados da palavra de Deus na sua vida. Se a palavra de Deus não gera transformação na sua vida, cara, tu não nasceu de novo. Recentemente, uma jovem da nossa igreja, ela tem conversado muito comigo e é visível, a olhos vistos, as mudanças que a palavra de Deus tem feito na vida dela. Ela hoje está devorando Bíblia, devorando a palavra de Deus, estudando, e como ela tem crescido. O linguajar dela mudou, ela dá graças, ela não dava graças. Ela perdoa hoje, ela não conseguia perdoar. Você vê os frutos ali, sabe? É isso, frutos. E não é poder. Eu queria fechar com essa observação. Jesus disse que no último dia alguns chegariam para ele e diziam assim: Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos mortos, profetizamos em teu nome. E era tudo verdade, tudo funcionou. E Jesus vai dizer: afaste-se de mim, nunca vos conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Olha isso, conhecer Jesus e praticar a santidade. Qual era a condenação dos falsos profetas? Vocês profetizaram em meu nome? Curaram, libertaram? Não, beleza, os dons estão aí para todos, porque essa era a profecia de Joel. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Todo mundo teria acesso aos dons, porque é de graça. Mas os frutos é resultado de escolhas. E nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E a fé sem obras é morta. Então, uma fé que gera obras, uma fé que gera frutos, resultados, essa que nos dará a vida eterna, porque nós seremos julgados pelo que fizemos, não só com os dons, mas principalmente se geramos os frutos, se o caráter foi mudado. Amém? Eu sabia. 20 minutos. Meu Deus. Como saber se eu sou trigo e não joio? Os resultados da palavra de Deus na sua vida. A fé em Cristo está transformando você ou você continua o mesmo? Se você continua o mesmo, sinto lhe informar, você é joio. Se dia a dia você tem visto aos poucos a palavra de Deus te mudando, se você olha
o dia que você nasceu de novo e hoje você tá melhor, cresceu, amadureceu, conhece mais a Jesus, você é tribo. Amém? Vejo vocês no próximo vídeo, galera. A paz.